sua Bíblia, na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, leremos do versículo 11 ao 22. Uma leitura longa, porém necessária para entendermos e atendermos ao tema, né? Tema vem de TMI, que é ponho, coloco. Então, do assunto é que surge o tema. E o tema de hoje é como mudar um mundo dividido. Então, vamos para a leitura. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam incircuncisos, ou melhor, circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, eis-nos aqui, fala conosco poderosamente, que o teu povo seja enriquecido com uma palavra que vem do teu coração para todos os corações, tanto daqueles que estão cultuando virtualmente, e como daqueles que estão cultuando presencialmente. Fala conosco, que a imperfeição e a limitação humana não sejam empecilhos para a manifestação da tua glória, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Nós estamos trabalhando aí esta série baseada na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. É bom nós entendermos, quando você lê a epístola aos Efésios, você tem que ver lá na frente o quanto essa igreja entendeu e atendeu às recomendações do Espírito Santo através dos servos de Deus, notadamente através de Paulo. A igreja de Éfeso. Você vai entender Éfeso, como ela nasce, essa igreja, como ela é plantada na cidade de Éfeso. E você vai entender isso a partir do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Lá, notadamente até o versículo 20, você vai entender o que nós chamamos de o primeiro amor na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a que recebe a primeira carta de Jesus, a primeira epístola de Jesus, nas
7 igrejas que foram selecionadas por ele para serem alvos das suas epístolas, estão lá no Apocalipse. A primeira é a igreja de Éfeso. Então, nessa primeira, vocês vão ver que ele diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, você vai entender o que é o primeiro amor, lendo Atos 19, do 1 ao 20, principalmente, e lendo a epístola de Paulo aos Efésios. O que foi realmente, o que foi retido, né? Nós trabalhamos isso muito em comunicação, que é o CHAC, conhecimento, habilidades, atitude, comportamento. Eu não posso falar. Se eu falar e você nem entender o que eu falei, nem conhecimento eu estou passando. Mas se você entender, você já recebeu conhecimento. Mas, além de conhecimento, você tem que ter habilidades. E, além de habilidades, você tem que ter mudança de atitude. E, mais do que mudança de atitude, você tem que ter uma nova atitude comportamental. Conhecimento, habilidades, atitude e comportamento. Agora, você vai ver isso, vai medir isso, então, lendo o capítulo 19 de Atos, como nós dissemos, e a epístola de Paulo. O que foi passado, o que Paulo passou para essa igreja, o que o Espírito Santo falou a essa igreja através de Paulo. E disso tudo, nós, notadamente, nesse texto do capítulo 2, do versículo 11 ao 22, como dissemos, subiu aí o tema, como mudar o mundo dividido? É uma pergunta. E você sabe que a decepção tem o tamanho da expectativa que foi criada anteriormente. Tem muita gente que tem a expectativa de mudar esse mundo. Tem muita gente que acha que esse mundo pode mudar. E esse mundo pode mudar através de governantes, através de uma determinada rede de televisão, né, daquilo que nós chamamos de abutrimania midiática, né, e essas coisas todas. A que ponto nós chegamos? Então, sobre isso que nós vamos falar. Mas, assim, para descontrair, para você entender, nós estamos no mundo. E Jesus disse: eles estão no mundo, Pai, mas eles não são do mundo. E aí você fica com dificuldade. Mas por que eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo? Por que essa complicação dessa geração Z? Porque nós tivemos um certo controle da situação até a geração Y, mas agora o negócio entornou de vez, o negócio virou de cabeça para baixo. Valores totalmente diferentes. Valores éticos, estéticos, valores de vida totalmente diferentes. Você está num mundo doido, onde o certo vira errado. E Deus já havia falado: ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Mas é esse tempo. Então, há algum tempo atrás, um cantor chamado Moacir Franco e mais o jornalista Davi Nasser e um outro compositor que eu não me lembro, eles fizeram uma música. Eu gostaria que você atentasse para o que diz essa música.
Para você entender o que é mundo, você precisa entender como é que se chega a essa definição de mundo. O que é o mundo? Não confunda mundo com universo. Mundo é um estado no qual chegou a humanidade. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não vos conformeis com esse mundo. Então, mundo na Bíblia é cosmos, que é o antônimo de caos. Então, aparentemente, o mundo é uma coisa boa. Para quem estava no caos, cosmos é bom, porque é ordem. Então, você vai ver na criação o quê? Inicialmente, cosmogênesis. Depois, que aí você começa a ver já a organização. Por quê? Porque antes, o Deus Criador, ele é o Deus do já. Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. É o Deus do Bará, que chama a existência. Ele chama a existência. Mas ele também é o Deus dos processos. Então, e num primeiro momento, ele chama a existência o caos. E a terra era sem forma e vazia. Isso é o caos. Lógico que na visão hebraica, isso que os gregos chamam de caos, era o quê? Um diamante bruto, que seria lapidado gradativamente. Mas na visão grega, então você tem primeiro cosmogênesis, e aí Deus vai começando a avançar na visão cosmológica e vai, depois da cosmogênese, você tem a biogênese. Aí você já vê vida biológica, vida animal. E depois, para gerenciar isso tudo, isso não estou falando nenhum absurdo, você vai ver na narrativa de Gênesis. Cosmogênese, biogênese, e depois vem a antropogênese. O homem é criado, Deus prepara tudo, inclusive com conservos, que são os anjos de Deus, antes da criação do próprio homem. E aí, cria o homem no sexto dia, que é a antropogênese. Essa antropogênese recebe a prerrogativa, o homem, o antropos, recebe a prerrogativa de cuidar disso, crescer e dominai, enchei a terra, sujeitai-a. E aí nós teríamos, sim, inicialmente nesse 6, no número 6, que é número de homem, é o dia, no sexto dia o homem é criado. Nesse número 6, ele vai receber a ordem meramente de um ser que teria limitações. Mas quer Deus que ele não pare no sexto dia, ele passe para o sétimo dia, que é o dia do Senhor. Então, só para você entender, nós estamos na antropogênese, numa transição para a cristogênese. Jesus já domina? Aqui dentro domina, dentro de nós ele já domina. Mas no mundo, no universo, nesse universo, inclusive físico, nesse chamado primeiro céu, que é o céu do físico, do palpável, Jesus só domina, só reina dentro de nós. Fora é o cosmos, é a ordem humana. É a ordem da sociedade humana, da constituição humana,
dos poderes executivo, legislativo, judiciário, a cultura. Só que isso é tão incompetente que no primeiro teste o homem é reprovado. Quando ele recebe uma coisa linda chamada pessoalidade, pensar, sentir, querer, que, em outras palavras, é o livre-arbítrio, e ele é colocado diante de duas árvores e prefere optar pela árvore da ciência do bem e do mal. Então, o homem ele enrosca aí na antropogênese. Então, isso é o que nós chamamos de mundo, cosmos. É o mundo, é a ordem. Então, como eu disse, cosmos é antônimo de caos. Aparentemente é bom, porque é o antônimo, aquilo tudo bagunçado, né? A Terra era sem forma e vazia. Mas o que já havia? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí, essa desordem começa a ser colocada em ordem. Haja separação entre águas e porção seca. Primeiro, haja luz, que isso é lindo demais, haja luz. E houve luz. E aí vai sendo colocado. Aí, só que, como diz na minha terra, enroscou no sexto dia. Enroscou. Nós estamos no que não atingiu a perfeição. O que é bom, mas não é muito bom. Nós estamos querendo. E Paulo diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a humanidade quer a cristogênese, mas nós estamos enroscados. Por quê? Porque existe uma parte humana a ser feita. Faltam 2.000 povos para serem alcançados. A cristogênese definitivamente vai ser instalada na parousia. E até lá nós temos que conviver nesse mundo. E como nós ouvimos na lição, nós tivemos Jesus mostrando o que vai acontecer. Olha só, destruição do templo, o que depois vem princípio de dores, depois vem grande tribulação. Aí sim Jesus vem. Até lá, o que nós fazemos? Como é que nós nos comportamos nesse planetinha? Como é que nós nos comportamos? Porque nós precisamos. O homem rejeitou o paraíso, gente. O homem rejeitou Se você não parou ainda para confessar como humano, eu sou descendente miseravelmente, sou filho de Adão, sim. E como filho de Adão, eu tenho que confessar. Nós, humanos, rejeitamos o paraíso. Rejeitamos a cristogênese. Por isso que nós não chegamos ainda na cristogênese. E como nós ainda estamos no cosmos, Jesus diz, eles estão no cosmos, mas eles não são do cosmos. Essa ordem, porque é uma ordem tão parcial, né? Que de repente fica tudo relativo, o relativismo começa a tomar conta. É um negócio tão forte que o bonito passa a ser chamado de feio, o feio de bonito. Nunca vi uma coisa desse. É uma questão da estética, da ética. A estética é uma parte da ética. Eu nunca vi um negócio desse. O que é bonito, o que é feio. Meu pai do céu, um negócio absurdo, que era horrível. Ficou bonito. A pessoa que vem da Guerra dos Farrapos, andando pela rua, o que era para corrigir o dente já tem que ficar fixo, já é uma parte
essencial da pessoa, que é um aparelho no dente. O que era para comunicar melhor, separa as pessoas, que é o avanço da tecnologia através dos celulares. Nós estamos num mundo que quer se chamar de ordem, mas não é ordem. Aí você vê os juízes iníquos atuando. Você vê que o Jesus ele é tão lindo, é tão maravilhoso, que ele pega e coloca uma parábola sobre o juiz iníquo, a viúva e o juiz iníquo. Será que Jesus está falando só por aquele negócio dali da mulher que ficou lá pedindo, lá insistindo, até que o juiz falou, não, como essa mulher me importuna, eu vou atender o pedido dela. Será que é só naquele caso, só naquele contexto? Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e não desanimar. Então Jesus não está falando, não está mostrando que existem juízes iníquos. E você, brasileiro, sabe dessa realidade. E aí, e Jesus ensinou para orar e você está orando? De um esto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Jesus, ele diz, não é possível você sair do mundo, mas você tem que ter uma consciência, você não é do mundo. E Paulo ratifica isso nessa parte da sua carta. Vocês já não são mais estrangeiros no novo momento vocês não são estrangeiros na cristogênese. Vocês já estão alistados, vocês já têm passaporte, vocês já estão vivendo no mundo onde Cristo será tudo em todos. Mas você tem que viver nesse mundo como se você já fizesse parte desse novo momento, como se já fizesse parte da cristogênese. Eu elenquei aqui 7 pecados do meio evangélico que são apontados pela ética cristã. São coisas que as igrejas não estão notando. Elas estão vivendo, continuam com o passaporte do cosmos, do mundo. Olha os 7 pecados do meio evangélico que são apontados pela ética cristã. Primeiro, exclusivismo eclesiológico. A minha igreja é a única que vai para o céu. As igrejas não são inclusivas, elas são exclusivas. E se você não passar para a minha igreja, você não vai ser salvo. E isso é uma mentira tão grande de Satanás, que Israel, muita gente pensou que a salvação era só para Israel. Antes de tudo, antes de Israel ser verdadeiramente constituído como nação a partir de Moisés, antes disso tudo, Deus já mostrava que Israel só teria a exclusividade de proclamação e não de salvação. Como é que isso está? Chega um sacerdote midianita, de Midian, e dá uma aula para o grande líder de Israel, Moisés. Então, salvação é só de Israel? Não, salvação. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, por que nós ficamos nessa vibe de exclusivismo eclesiológico? Você vai ter surpresas muito grandes. De repente, você sabe, chega e encontra uma pessoa e fala, nossa, eu penso exatamente como você. Mas é lógico, é o mesmo Espírito.
diversos... Uma igreja que deve ter aí, hoje, uns 8 milhões de chineses. De repente, eles começaram a se encontrar, porque eles não podiam se reunir juntos. Reuniam-se nas cavernas e tal, e vão mudando para cidades, vão crescendo intelectualmente, profissionalmente e tal, e começam a se reunir, e de repente começam a descobrir que eles têm os mesmos pontos de fé. Eu vou ver se eu lembro de todos, que é batismo no Espírito Santo, o descanso sabático, lava-pés. O que eu lembro é isso. São 5 pontos mais fortes. Eles só nos Estados Unidos, até pouco tempo, eles eram 780 mil nos Estados Unidos. E a gente fica com essa exclusivismo eclesiológico à bandeira. Isso é um dos pecados. O segundo, legalismo. Legalismo é um negócio terrível. A lei passa a ser mais importante do que o ser humano. Atenta apenas para a superficialidade da lei, não para a profundidade da lei. Isso fizeram os judeus, transformando um mandamento lindo, que é o 4º mandamento, numa desgraça para a vida humana. Só no sábado, 467 preceitos colocaram dentro só do mandamento do sábado, um dos quais você não poderia cuspir no chão. Você tinha que cuspir no lugar onde a sua saliva não umedecesse a terra, porque dentro daquela terra poderia haver uma semente, e essa semente poderia germinar, portanto, você teria trabalhado no dia de sábado. Essa é legalismo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Mas com legalismo não acontece isso. Por outro lado, também tem os antinomistas, que são anti-lei. Tem o legalista, tem o antinomista. Não, lei não, Jesus zerou, liberou geral. Mentira. Mentira, que ele não veio para fazer esse tipo de coisa. Ele veio para deixar a vida das pessoas, porque a lei de Deus, ela melhora a qualidade de vida dos seres humanos. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Toda a perfeição vê limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. O antinomismo, tudo no meio evangélico. E tem o negativismo, outro pecado. Negativismo, não fumo, não bebo, não jogo, não, mas também não construo nada. E aí cai nos piores pecados, que é a omissão. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. São os clubes de santos que estão colocados dentro de 4 paredes, grupos de oração de mulheres, me perdoem, queridas irmãs, dos círculos de oração por aí, que são clubes de santos. Eu acho lindo demais, mas os círculos de oração, o jardim de oração, tem que ser inclusivo e não exclusivos. No clube de santos, não fumo, não bebo, não jogo, não, mas nem me aproximo das pessoas. O outro é conformismo, também aí já é o outro lado, que aí entra o pessoal dos influencers, aí você tem que ficar na onda, na vibe que predomina. Conformismo. Conformismo é conforme o quê? Amoldar-se a um movimento, a um modismo. É a lei do camaleão, que muda de cor de acordo com o ambiente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Conformismo não pode existir, porque nós estamos caminhando. Gente, que segurança, eu sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Mas como é que eu tenho que caminhar aqui? Eu sou como Daniel. Eu sou como Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eu estou em Babilônia. Eu tenho que sair do outro lado, na parousia, inteiro. Não posso ser corrompido. Conformismo. Tem outra coisa, o outro pecado, ativismo. Tem muita gente que pensa que evangelho, vida devocional é fazer, faz tanto. Os pastores não aguentam mais. Tem igreja aí, que o pastor fala para mim, eu chego em casa, eu só jogo o sapato para um lado, de meia mesmo, jogo a mala para o outro, deito já no tapete da sala, assim, já dou uma cochilada ali de uns 30, 40 minutos, para depois eu conseguir tomar banho. Que foi reunião em cima de reunião, isso e aquilo, pensando que o evangelho é isso, que é quantidade. Não, o evangelho é qualidade, não é ativismo. Outro pecado do meio evangélico, que Jesus chama de hipocrisia, julgamento, mania de julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Julgamento. Jesus chama aqueles que eram doutores da lei, e o partido deles, que era o farisaísmo, chama de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O que era um prosélito? O prosélito era um gentil convertido ao judaísmo. Então eles caminhavam longas distâncias para fazer o prosélito, e depois de terem feito, esse homem que era tão ingênuo, lá distante, fica um político cheio de malandragem, de malícia, no meio judaico ali. E depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno, elevado à segunda potência, 2 vezes mais que vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipocrisia é hipo abaixo, crisia é julgamento. Então, vocês têm mania de julgar, mas vocês não alcançam aquilo que vocês pedem. Um determinado líder que já faleceu, ele condenava a televisão. Mas há muito tempo atrás, quando não tinha tanta popularização da televisão, na casa dele em Mariporã tinha 5 televisões. Ele falava que Deus guardava todo mundo. Não, Deus guarda. Nenhum fio de cabelo seu será tocado a partir do momento que você fizer parte da nossa organização aqui. Mas ele tinha só um rapaz da nossa igreja, era o adestrador dos cães dele, os cães de guarda. Chegou o momento que ele descia para se guardar, para pregar, ele descia uma cúpula, descia uma estação elevatória para ele aparecer, pregar e depois sair para não correr nenhum risco. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quer dizer, vocês, é hipocrisia exigir algo que nem você pratica. Como é que você julga uma pessoa se você mesmo está afundado nesse erro que você está apontando na vida das pessoas? O julgamento é assim, olha, um dedo para frente, 3 para você e 1 para cima. 1 para a pessoa que está sendo julgada, criticada destrutivamente. 3 para o
juiz, para o fariseu. E um está dizendo para Deus, está tudo errado. Então, queridos, não ameis o mundo, mas vocês estão no mundo para serem luz, para serem como astros, no meio de uma geração corrompida e perversa. Resplandecer como astro. Cuidado com esses 7 pecados que são apontados pela ética cristã. Se tivéssemos tempo, nós apontaríamos outros aqui. Mas eu espero que o povo de Deus esteja entendendo. E que todos nós estejamos continuamente fazendo na nossa oração uma parte que é aqueles 2 versos do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? E se pudéssemos cantar enquanto o Kimal e a Patrícia estão se preparando para vir, vamos ficar em pé e cantar assim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde o ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Vamos cantar. Vamos louvar no nome de Jesus. Com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo a viva
novo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Glória a Deus. Nós estamos falando como aquele pessoal lá na cidade de Jerusalém. Jesus entrou na sua entrada triunfal em Jerusalém. Eles forraram o chão com ramos, com galhos, folhas, fizeram uma passarela, uma passadeira para o Senhor Jesus entrar, montado num jumentinho, e eles clamavam: Hosanna, ou seja, salva-nos, salva-nos. E daí vem o termo Hosana, salva-nos. E a última vez que este cântico será entoado, será precedendo a parousia. O povo de Deus tem que entender, nós temos, cada um de nós, duas frentes para desenvolver no planeta Terra. Preste bem atenção, definitivamente. Como mudar um mundo dividido? Se você não pode mudar o mundo todo, mude o que está à sua volta. Seja um promotor da paz, seja um abençoador. Que as pessoas que vivem no seu condomínio saibam que lá existe, naquela unidade que você mora, lá existe um servo de Deus, uma serva de Deus. No apartamento que você vive, no edifício lá, tem um abençoador, uma abençoadora, uma família abençoadora, né? E a gente vai fazendo a parte da gente. Só quando nós desenvolvermos essas duas frentes, nós temos que desenvolver a nossa salvação e cumprir uma missão. É assim que nós melhoramos o que está à nossa volta. Que nós entendamos o que Deus tem falado. No domingo, nós pregamos aqui, não como o mundo, baseado no que Jesus disse,
Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não como o mundo. Porque a nossa argumentação, até as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As nossas armas são: Deus te abençoe, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam, vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então vamos orar. Que Deus nos transforme nessas pessoas abençoadoras. O mundo precisa, assim, sem arrogância, o mundo precisa de nós, gente. Eu estava num ônibus, demoramos 30 horas de Manaus a Porto Velho, no meio da floresta amazônica. Estrada ruim, ônibus que é chamado da Eucatur, né? União Cascavel, o chamado Minicé, porque ele arqueiam as molas, o ônibus fica alto por causa dos buracos que tem, e cheio de gente, alguns com malária, outros com outras doenças ali dentro, naquele calor. Chegou um momento que o ônibus quebrou, eu olhei num barzinho à beira da estrada, no meio do mato, o termômetro lá, 45 graus, a gente estava. E a situação começou a apertar, as pessoas começaram a se sentir mal, e aí gente reclamando. O motorista tinha voltado para uma oficina mecânica para soldar os canos do freio do ônibus, e a gente ficou naquela situação. E uma pessoa que inicialmente tinha me acusado assim: você é um crente, não é? Você é pastor de uma igrejinha que nem esse pastor nem tem formatura. Aí essa pessoa falou: gente, não vamos nos desesperar aqui não. Temos um homem de Deus aqui, tem um homem de Deus aqui com a gente. Ele vai orar e Deus vai tirar a gente dessa situação. A responsabilidade que a gente tem. E fomos orando. E nós chegamos inteiros em Porto Velho. 880 quilômetros, 30 horas de viagem. Mas, queridos e queridas, isso é aquilo que Deus quer de cada um de nós, onde estivermos. Deus conta conosco, onde vivemos, onde moramos, onde estudamos. Deus conta conosco. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra possa ser entendida, mas não somente entendida, que ela seja atendida pelo Teu povo. O Senhor precisa de um povo abençoador no meio de uma geração corrompida e perversa. Que sejamos